Galerinha, sejam muito bem-vindos de volta, tá? A gente vai fazer nessa aula aqui essa imagem que tá aqui na tela. Quem não assistiu a primeira aula, volta e assiste, porque tem bastante coisa importante lá, tá bom? O que eu quero dizer para vocês antes da gente começar, tá? Essa imagem, ela é mais complexa mesmo, tá? Ela tem bastante camadas, ela tem bastante efeitos, tá? Não se assustem com a complexidade dela, porque eu vou explicar tudo certinho. Eu quero que vocês saibam que dentro do nosso curso, eu explico numa ordem cronológica, né, as imagens, de uma forma que a gente começa pelas mais simples e a gente vai para as mais elaboradas. Mas que eu decidi trazer aqui para o YouTube, né, como é um tutorial isolado, assim, eu decidi trazer uma coisa um pouco mais elaborada para a gente ter mais coisa para debater mesmo e mais coisas para vocês aprenderem também. O que eu quero que vocês, né, como que eu quero que vocês usem essa aula, né? Vocês veem, por exemplo, aí, algum de vocês estão aí fazendo uma imagem e vocês estão sem ideias para texto, por exemplo, né? Então, vocês podem ter aqui uma referência, né, de como utilizar o texto, botar um efeito de texto aí, como usar uma luz, né, como usar uma textura, tudo isso daí. Eu não vou conversar aqui com vocês sobre o processo criativo envolvido por trás dessa imagem, tá? Não achem que eu tirei essa imagem da minha cabeça, tá? Não é assim. Claro que eu criei essa imagem, mas sempre tem uma pesquisa por trás, tá? Sempre tem uma pesquisa de referências e tudo mais que é necessária para a criação de imagens, tá? Então é muito importante que vocês façam isso sempre quando vocês forem criar as imagens de vocês, tá bom? Que vocês pesquisem referências, tá? E eu disse isso até na outra aula, né? Mas eu trouxe 3 imagens de carnaval que são para a mesma identidade visual, exatamente para que vocês vejam como dá para variar bastante na identidade visual sem perder a identidade visual, tá? Esse é um cliente meu, ele me autoriza a fazer esses tutoriais com as imagens dele. E mais um recado, gente, para quem não estava na outra aula, tá? Para quem não assistiu a outra aula. Tem esse material de apoio aqui que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, façam um download disso daqui, porque vocês vão precisar desse material de apoio para desenvolver essa imagem aqui. Ok, galera? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, abrir o Photoshop, né, gente? A gente vai vir aqui em criar, vamos colocar o título aqui, Arte 2 Carnaval, certo? 1080 por 1080. E mais uma vez, como eu disse na outra aula também, toda essa parte que tá aqui, a gente vai desmembrar dentro do curso, tá? Vocês vão entender tudo isso daqui certinho. Mas por enquanto vocês deixam nessas configurações que eu tô deixando aqui. Criamos o arquivo. Temos um fundo branco, certo? Eu quero utilizar um fundo que é um pouco claro, né? Que é branco, que é claro mesmo. Por quê? Porque faz parte da identidade visual dessa empresa. Mas na outra aula eu trouxe para vocês, né, como ficou a imagem com um fundo geométrico aqui no fundo. E aí nessa aula eu quero trazer outra textura para mostrar para vocês como a gente pode, mesmo com texturas diferentes, ainda assim manter a identidade visual daquela página. Então eu separei aqui, e isso vai estar aí no material de apoio de vocês, um fundo de tijolinhos. A gente vai colocar esse fundo de tijolinhos aqui e a gente vai ampliar ele, tá? E mais uma vez, galera, eu vou fazendo um pouquinho mais rápido aqui, tá? Esse tutorial, por ser um tutorial do YouTube, mas dentro do curso não é essa velocidade que a gente vai, tá? A gente começa mais devagar e depois a gente vai aumentando a intensidade, né? Aumentando a complexidade. Mas vamos lá. Coloquei esse fundo aqui de tijolinhos que você consegue achar, se você for procurar, né, por fundos assim, você consegue achar em qualquer banco de imagens, tá bom? Só que eu não quero ele tão forte, então eu vou trocar a opacidade dele. Eu vou deixar 80%, certo? E agora, gente, eu vou trazer aqui para dentro da imagem uma parte da identidade visual, que é esse aquarela aqui que a gente até usou na imagem de antes, tá? Então, agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque eu vou organizar esse aquarela aqui dentro do nosso PSD. Para você duplicar a camada, gente, dê em Ctrl J, tá? E aí a camada vai duplicar aqui, e aí você vai ter mais uma aquarela para mexer.
Nós temos agora esses 4 aquarelas aqui, mas vou deixar eles na cor da identidade visual dessa empresa. E aí eu deixei os códigos hexadecimais aqui dentro para vocês, tá? Eu vou colocar os de cima na cor laranja e eu vou colocar os de baixo na cor roxa. Então, eu vou pegar primeiro aqui o código hexadecimal do laranja, eu copiei ele. Venho aqui no aquarela, né? Clico em efeitos FX e vou em sobreposição de cor. E aí eu vou colar aqui a cor laranja. E deixo aqui no normal, viu? No modo de mesclagem normal. Pro outro aquarela, eu não preciso fazer o mesmo processo. Eu posso simplesmente vir aqui em cima do FX, apertar Alt e copiar esse efeito para cá, ok? E aí agora a gente vai pintar esses dois aqui de baixo da cor roxa. Então eu vou vir aqui, pegar o hexadecimal da cor roxa, que a gente vai usar. Venho aqui e venho em sobreposição de cor mais uma vez. E aí aqui eu vou trocar para roxo, ok? E aí eu faço aquele mesmo processo, né? Não preciso fazer tudo isso de novo. É só eu clicar Alt e arrastar para cá, certo? Agora, gente, eu vou agrupar esses aquarelas aqui. Dei Ctrl G e vou escrever, né? Aquarelas. O que acontece? Quando eu estava desenvolvendo essa imagem, eu pensei assim, pô, tô fazendo uma coisa para academia, né? Mas eu quero também que tenha cara de carnaval e vai ter outros elementos aí, né, de carnaval e tudo mais, mas eu quero alguma coisa mais assim, né, de carnaval nos aquarelas mesmo, porque esses aquarelas eles estão presentes sempre na identidade visual, então seria legal que eles tivessem alguma coisa que remeta ao carnaval. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui uma textura de glitter, tá? E o que que acontece, galera? O pessoal tem muita dúvida quanto a isso. O pessoal vai lá e pega, né, uma textura de glitter aí na internet e joga aqui dentro do Photoshop. E aí tem essa textura de glitter aqui e fala, porra, ficou uma, né? Como é que eu uso isso? Tipo assim, tá bom, parece um glitter, mas e aí, né? Vou te ensinar. O que que você vai fazer, né? Aqui nesse caso, eu quero aplicar esse glitter nos 4 aquarelas. Então, eu vou vir aqui com o Alt pressionado e eu tô aplicando nos 4 aquarelas. Cris, ainda está uma bosta. Eu sei, calma. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente precisa, galera, testar os modos de mesclagem. Todo o segredo sempre está nos modos de mesclagem. Então, a gente vem aqui, vai testando, testando, testando. Eu já testei, né? Porque eu já fiz essa imagem e eu sei que subexposição de cores é o que dá certo. E agora você vê como realmente parece um glitter aqui nesses aquarelas. Isso fica muito legal. Mas eu acho que tá um pouco forte, então eu vou diminuir um pouquinho a opacidade disso, acredito que 50, 55. Vou deixar em 55% aqui. E aí, gente, eu vou colocar para a construção desse fundo mais essa textura de bolinhas que a gente usou também na construção da outra imagem, tá? Dessa identidade visual. E isso é muito importante, tá? Vocês sempre irem mantendo, quando vocês vão construir a identidade visual de uma empresa, sempre deixem algumas coisas que vocês vão manter, né? Então, cores, tipos de texturas, não exatamente as mesmas texturas, mas tipos de texturas, sabe? Vetores que têm estilos parecidos, coisas que têm estilos parecidos para que você mantenha a identidade visual. Você não precisa ficar assim com uma identidade visual quadrada, entendeu? Mas você pode variar um pouquinho nisso daí, tá? Você pode variar um pouquinho nisso daí, mas você deve guardar algumas coisas que você vai utilizar. Igual eu falei, né? Cores, por exemplo. Ou então, tipo, fontes, né? Estilos de fotografias, enfim. Eu vou pegar essa textura de bolinhas e vou jogar aqui em cima. E ela está aqui em cima. Mas, enquanto eu fazia a imagem, eu decidi que eu gostaria que essa textura de bolinhas aqui, ela fosse branca e não preta como ela tá. Então, eu vou colocar uma sobreposição de cor aqui e eu vou deixar essa textura de bolinhas na cor branca, ok? Então, fica um detalhe aqui da textura de bolinhas na cor branca. E aí, galera, aqui na imagem, se você vê, né,
na construção do fundo, tem aqui esse Vem Treinar, que está escrito aqui atrás, tá? Esse Vem Treinar, na verdade, eu coloquei ele quando eu estava no final da arte, né? Que eu tive essa ideia de colocar aqui atrás. Entretanto, eu vou colocar ele já aqui agora, tá? Para a gente seguir essa ordem cronológica aqui. Então, a gente vai pegar a ferramenta de texto e a gente vai escrever Vem Treinar. Por algum motivo o texto está minúsculo, a gente vai aumentar ele aqui, tá? E aí, qual que é a fonte que você vai utilizar? É a fonte que vai estar aqui no documento, né? Então, a fonte secundária é a Balboa. Lembrando que você pode pegar essas fontes lá no Adobe Fontes, tá bom? Aqui, a gente vai deixar nessa. Eu vou tirar esse itálico que tá nela. Ela tá em -40 aqui, viu, galera? E eu vou colocar ela na cor laranja, como eu fiz aqui. Então, eu vou pegar o hexadecimal aqui da cor laranja, tá? Copiei ele, venho aqui e troco, certo? Vem Treinar. A gente tem o Vem Treinar aqui. Eu vou duplicar esse Vem Treinar 2 vezes, porque eu quero 3 desse Vem Treinar, que vão ficar no fundo. Então, eu vou dar Ctrl J e Ctrl J de novo. E aí, eu pego só um dos Vem Treinar e trago aqui para baixo. E aí, quando eu seleciono os 3, eu posso vir aqui em cima e distribuir o espaçamento por igual. E aí, essa mágica acontece. Isso é ótimo, porque aí você não precisa fazer isso manualmente, entendeu? E agora o que eu vou fazer eu vou linkar esses 3 Vem Treinar, ok? Vou trazer aqui um pouco mais para baixo. Vou dar uma reposicionada nele. Botar um pouquinho aqui, certo? E eu não quero que esse Vem Treinar, ele fique tão opaco assim, que ele fique cobrindo, né, o fundo. Por quê? Porque ele não é uma escrita principal, ele não é uma mensagem principal. Ele é uma construção do fundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses 3 Vem Treinar aqui, eu vou agrupá-los, certo? Aí vou escrever aqui, né, Vem Treinar. Vem Treinar. E eu vou colocar no modo de multiplicação. Assim a gente consegue ver a textura que está por trás também. E eu vou mudar a opacidade também, galera. Eu vou colocar uns 80%, que eu acho que fica melhor. Uma outra coisa também que eu fiz nesse grupo aqui, eu coloquei uma máscara, certo? E eu decidi apagar alguns pedaços desse Vem Treinar, para ele não ficar assim, tão forte assim, mas para parecer também que tem tipo um jogo de luzes ali, sabe? Então a gente tá aqui, né, com a cor preta, eu tô aqui com a máscara selecionada, e eu vou apagar aqui alguns pedaços, tá? Isso aqui, gente, é só para realmente dar um detalhe a mais para a imagem, tá bom? Agora, galera, eu vou trazer para cá a imagem principal. E eu já deixei ela recortada, por quê? Porque esse tutorial aqui é para te ensinar coisas novas. E tutoriais de recorte de imagem tem 1 zilhão aí no YouTube, tá bom? Por isso já deixei essa imagem recortada. E ela também tá no material de apoio, tá? E vou jogar ela aqui dentro. Então, temos aqui a imagem das 3 moças. Vou dar Ctrl T para redimensionar aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, certo? E vou ir posicionando isso daqui. Acho que assim fica legal. Mas agora eu vou trazer esse Vem Treinar mais para cima. Eu posso até aumentar um pouquinho mais ele. Ok, por enquanto deixo assim. Agora, gente, o que eu vou fazer é fazer um tratamento de imagem na foto delas. A foto já está muito boa, de fato, a foto já está muito boa, né? Mas se vocês compararem aqui com como a foto está na imagem, né? Como ela ficou melhor ambientada na imagem aqui, é legal sempre vocês fazerem isso, né? Darem um tratamento, né, na imagem para que ela fique ambientada com o restante da imagem. Então, é uma imagem alegre, é uma imagem colorida, é uma imagem de carnaval. Então, vamos fazer isso daí de ambientar essa imagem. Olha como é a diferença, ó, quando você abre um e outro, certo? Inclusive, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Pronto. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou colocar nessa imagem, eu vou colocar aqui em ajustes
vou colocar vibratilidade nela, tá bom? Vou trazer aqui, colocar acho que uns 70, tá bom? Tá bom, ok. E agora eu vou colocar um filtro para tornar a imagem nítida. Como que você faz isso? Você vem em filtro, tornar nítido, e aí você coloca aqui, tornar nítido. Coloquei. Então, você viu que deu uma nitidez a mais ali nelas, certo? E aí, por último, e uma coisa que eu sempre gosto muito de utilizar é o filtro do Camera Raw, tá? A gente vem aqui e a gente vai abrir aqui o filtro do Camera Raw para mexer um pouquinho aqui nas configurações que ele oferece, ok? Vou me mover para cá. Gente, o filtro do Camera Raw, como que ele funciona? Ele é muito do feeling, entendeu? Você tem que ir analisando ali na imagem o que você pode melhorar nela, tá? Então, você vai vendo isso daí, olhando para a imagem, editando e mexendo e tal. Então, eu vou ir mexendo aqui em algumas configurações, vocês vão dando uma olhada no que eu estou fazendo, tá? E sempre que possível, abram esse filtro do Camera Raw e deem uma explorada nele, porque ele é excelente, sensacional, tem muita coisa aqui que dá para fazer, dá para fazer praticamente tudo com a edição da imagem, entendeu? Um outro programa que é muito bom para isso é o Lightroom, que na verdade é o ideal, né, para se trabalhar com o tratamento de imagens. Mas o Camera Raw, assim, ele atende muito bem a gente que trabalha com design gráfico, ok? Então eu vou começar a mexer aqui um pouquinho até vocês verem como que vai ficar o resultado, tá bom? Galerinha, eu vou deixar dessa forma aqui. Eu acho que vai combinar bastante com a construção da imagem. Então, dei OK. E aqui nós temos, né, a imagem já com a edição de cor. Se vocês vierem aqui, ó, aqui em filtro do Camera Raw, e vocês pressionarem, vocês vão ver a diferença que ele dá, entendeu? Se vocês mexerem em todos os filtros, então, ó, olha a diferença que dá. Como a imagem ela tá muito mais ambientada aqui pro propósito que a gente tem aqui dentro. E agora, galera, a gente precisa colocar esse texto principal aqui. Marque aquele amigo que vai treinar com você nesse carnaval. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui e a gente vai escrever: marque aquele amigo. Era isso mesmo? Marque aquele amigo. Traz para cá. E aí aqui você consegue ver a fonte, tá? Fonte principal, Riverside Texture. Então, você vem aqui, Riverside Texture, e eu vou deixar ela em itálico, tá? Eu vou diminuir o tamanho disso daqui. Agora eu vou dar Ctrl J e vou escrever a segunda frase, que é: que vai treinar com você, que vai treinar com você. E a terceira frase, nesse carnaval. Ctrl J de novo, puxa para baixo. Nesse carnaval. O que eu quero aqui? Eu quero que essas frases elas tenham mais ou menos, né, a mesma distância, a mesma largura, assim. Mas eu quero só que a de cima ela fique um pouquinho menor, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ok? Vou dar uma aceleradinha no vídeo. E aí, tá basicamente assim, né? Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui as fontes, né? As frases. E agora, gente, eu vou selecionar as três, ok? E eu quero, primeiro eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui. E eu quero dar uma tombadinha
nelas, né? Eu quero deixá-las um pouquinho tombadas, da mesma forma que eu deixei aqui, ó, que elas estão um pouquinho tombadas. Então, eu vou apertar Ctrl T, e aí aqui no cantinho você pressiona Ctrl, aqui nesse cantinho, e aí você sobe um pouquinho, tá vendo? E se você segurar o Shift, ele vai sempre reto para cima. Vou deixar mais ou menos assim, assim eu gosto. Eu vou pegar essas 3 camadas aqui, né, dos textos, e eu vou linkar elas, certo? E aqui, essa parte aqui, bom, depois eu vou agrupar e ajeitar isso daqui. Por enquanto vai ficar assim. O que acontece? Eu vou alternar as cores da identidade visual da empresa aqui, tá? Para poder aproveitar melhor, né, as cores que a gente tem. Então, aqui no caso, por exemplo, deixei roxo, laranja, roxo. E aí eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito de texto aqui, que é maravilhoso, que eu acho muito bacana mesmo. Vamos lá. Então, a gente vai deixar roxo, laranja, roxo. Então, a gente vai vir aqui pegar os hexadecimais de novo. O laranja não precisa, né? Só do roxo. Gente, vocês podem também, né, ir usando aqui o conta-gotas para pegar as cores, tá? Eu tô fazendo dessa forma só para ensinar a galera desse jeito, tá bom? Então, eu venho aqui, marque um amigo, deixar roxo. Nesse carnaval, venho e deixo roxo. Eu quero agora ensinar para vocês como fazer aquele efeito de texto. Aquele efeito de texto ele é muito legal e ele é muito bom também para dar contraste com os fundos, né? Para dar contraste, o princípio do design gráfico, né? De você dar contraste para que essa fonte ela fique mais legível. Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, e a gente faz em uma camada só, e aí depois a gente copia para as outras camadas, tá? Então, a gente vai começar com essa camada aqui de cima. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma sombra projetada. Ela está aqui, ó. A gente vai colocar uma sombra roxa. Deixa eu tentar copiar aqui o roxo de algum lugar. Aqui. A gente vai colocar uma sombra roxa. E pode parecer estranho, mas vai fazer sentido o porquê dessa sombra roxa, tá bom? Aí, galera, aqui você vai testar mais ou menos o ângulo, tá? Que vai ficar bacana. Essa sombra roxa, ela não é para ser dura, tá? Ela é para ser bem suave, assim, ok? Então, eu vou colocar aqui no ângulo, eu coloquei 26. E aqui eu vou ajeitando até parecer que tá bacana, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, gente. A expansão que tá aqui, que eu deixei em 1, ela define o quão dura vai ficar essa sombra projetada. Então, é exatamente por isso que eu deixei pouca, porque eu não quero uma sombra dura. Aqui eu quero uma sombra, né, bem suave, por isso que eu deixei em 1, tá? A distância eu deixei pequena também, porque eu não quero que vá lá para o outro lado da imagem, né? Eu deixei o ângulo viradinho aqui e o tamanho, deixei num tamanho que parece bom. Ok, qual que é o próximo passo agora para a gente continuar fazendo esse efeito de texto? É a gente colocar uma outra sombra projetada e eu vou te explicar por quê. A gente vai colocar essa sombra projetada aqui na cor branca, tá? A opacidade a gente vai deixar 100, ok? E a gente vai deixar o mesmo ângulo da outra, que se eu não me engano era 26, certo? E a distância aqui eu vou colocar 6, tá, galera? Eu subi essa sombra projetada branca aqui para cima, tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, ok? Ok, deixei assim, ok. Agora o que a gente vai fazer nessa fonte é colocar um traçado. Vamos colocar um traçado, que é esse efeito aqui, ó. É realmente um traçado em volta da fonte. Eu vou deixar esse traçado no tamanho 4, tá? E agora dá até pra ver que a roxa daria até pra gente aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o tamanho dela, né? Mas assim tá bacana assim, ok. E aí o que falta é um acetinado, que vocês sempre me perguntam, né? Como fazer aquele brilho que fica no meio da fonte? É através desse acetinado, só que você não pode exagerar nele,
senão ele troca completamente, né, a cor da fonte ali. Então, vamos ver aí como que a gente faz para ficar bacana isso daqui. Eu vou diminuir um pouco a opacidade, tá? Aqui, que seria a distância, né? Quanto mais distante, mais ele vai preencher, tipo, a fonte com o brilho, entendeu? E você consegue sempre ver a prévia das coisas por aqui, viu, gente? Eu vou deixar um pouco menor aqui. Acho que vou deixar em 23 aqui, né? E aqui tá em modo sobrepor, viu? Não se esqueçam de deixar aqui em modo sobrepor, para esse caso, né? Lógico. E aqui no tamanho eu vou diminuir um pouco, porque eu quero que esse brilho apareça como se ele estivesse realmente no meio da fonte, sabe? Então, aí. Assim ficou show de bola. Beleza. Dei ok. É assim que se cria esse efeito aqui de texto. Tá bom, galera? Agora vocês sabem e vocês podem usar também. E agora, para as outras frases, a gente não precisa, né, refazer todo esse processo. Então, a gente faz a mesma coisa. Vem aqui no FX, clica Alt, arrasta para cima e joga no outro. FX, arrasta para cima e joga no outro. Eu vou deixar... que eu já vi um problema aqui, né? Nesse carnaval, ele tá muito em cima do que vai treinar com você. Então, deixa eu deslinkar essas frases aqui. E eu vou dar uma ajeitadinha nisso aqui. Eu acho que vou deixar esse aqui por cima. Aí até dá pra deixar mais juntinho, assim. Acho que assim tá bom. Vou linkar isso aqui de novo. Ok? Beleza, o texto principal tá aqui pronto. O que a gente vai fazer agora, galera? O que é importante a gente saber, né? Que pelo princípio do contraste, apesar de estar bem contrastada a frase que tá aqui em cima, né? Pelo princípio do contraste, é sempre bom você deixar a leitura, né, a legibilidade das fontes bem clara. Então, por trás dessas fontes aqui, eu vou colocar uma camada ali com branco, tá? E depois eu vou organizar essas pastas aqui, fiquem tranquilos, tá? Mas eu vou colocar uma camada aqui a mais. E aí você poderia fazer isso aqui ou com uma elipse ou então com um pincel, tá? Eu vou fazer com elipse porque é uma mania minha. Eu pego na cor branca aqui, eu vou colocar essa elipse aqui no meio assim, tá? Vou arrastá-la pra cá. Isso aqui vai dar certo, eu prometo. Vou trazê-la pra embaixo, né, da foto. E aí eu vou dar Ctrl J nela. Só que eu vou puxar agora ela um pouco mais pra cima. E eu posso até aumentar ela aqui, ó. Certo? Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa elipse, eu vou vir aqui em filtro, tá? Eu vou vir aqui em desfoque e desfoque gaussiano. Ele vai pedir para converter em objeto inteligente, tudo bem. E aí a gente precisa enxergar aí mais ou menos o quanto que tá desfocado. É que tá com o outro por cima. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esconder esse aqui pra gente poder ver esse desfoque gaussiano. Eu quero que ele fique bem suave, assim, ó. Então, a gente deixa mais ou menos aqui, dá ok. Vem aqui nesse, né? Vamos copiar o efeito de desfoque gaussiano para ele. Primeiro tem que converter em objeto inteligente, aí a gente dá Alt aqui e passa para cá também, tá? E aí o que a gente vai fazer, galera, para não ficar esse brancão, né, que escondeu tudo, a gente vai colocar isso aqui em outro modo de mesclagem, que no caso eu vou colocar em modo sobrepor esse, e vou colocar esse aqui também em modo sobrepor. E aí você vê que ele deu aqui, ó, se vocês olharem aqui, nessa parte aqui da aquarela, olha o brilho que ele dá. E isso fica muito bacana, né? E aqui a gente tem esse aqui de baixo, talvez esse aqui de baixo nem precisa tanto, então eu vou diminuir bastante a opacidade dele, tá? Até um pouco mais, vou deixar 20%. E esse de cima eu vou diminuir para uns 80%. Não vou diminuir mais, 60%. Mas eu vou pegar o de cima e eu vou aumentar ele um pouquinho. Vou dar Ctrl T nele, eu vou aumentar ele um pouco porque eu gostei dele nessas aquarelas aqui, o efeito que ele deu nas aquarelas. Beleza.
dei ok aí, tudo certo. Agora, gente, se a gente olhar aqui na imagem, o que tá faltando, né? Tá faltando aí, tá faltando, né, todos os adereços que estão em volta aí da imagem, tá faltando algumas luzes aqui, alguns brilhos, o logotipo, né, tudo isso. E galera, pode ter gente aí, né, que pense que a imagem tá poluída ou alguma coisa assim, mas tudo isso aqui é feito analisando o público-alvo desse cliente, tá? E eu também quis trazer uma coisa mais elaborada para vocês poderem aprender mais também, ok? Mas vamos lá, qual que é o próximo passo? Primeira coisa que a gente pode observar, né, é que a gente pode trazer essa imagem delas um pouco mais para baixo, porque a mensagem principal, que é a mensagem, né, a mensagem que tá aqui em cima, ela tem que ficar um pouco maior e um pouco mais visível. Então, eu trouxe a foto delas um pouco mais para baixo. O que mais que eu vou fazer? Eu vou trazer esse Vem Treinar também mais para baixo. Ele tá aqui, ó. Então, assim, tem coisas que você vai ir vendo na construção da imagem conforme você faz ela, entendeu? Nem tudo você vai conseguir ver ali na hora, mesmo eu que já fiz essa imagem, né? Mesmo eu que fiz essa imagem. Eu trouxe o texto aqui um pouquinho para baixo, tá? Eu vou agrupar esse texto aqui, dar Ctrl G nele, texto principal. E aí eu vou apertar Ctrl A, porque aí eu seleciono toda a imagem, e aí aqui em cima eu consigo centralizar o texto, mas ele já estava centralizado, então não serviu de nada, mas aí pelo menos vocês sabem desse comando. E eu vou trazer mais um pouco esse Vem Treinar para baixo, ok? Ok. Agora, gente, o que eu quero fazer é colocar esses brilhinhos que estão aqui, ó. Quero ensinar vocês a colocar esses brilhinhos que estão aqui. Como que a gente vai colocar esses brilhinhos que estão aqui? Aqui no documento tem cor da luz. Vocês vão copiar esse código hexadecimal aqui e vocês vão fazer uma elipse, tá? E aí vocês vão alterar a cor dessa elipse para aquela cor do código hexadecimal. E vocês tragam essa elipse aqui, deixa eu pegar, ela tá aqui. Tragam essa elipse para frente, né? Porque o objetivo desse brilho é que ele fique por cima da imagem. Então eu trouxe ela para cá. Parece que isso aqui vai dar errado? Parece que isso aqui vai dar errado, mas não vai dar errado. Deixa eu mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui em filtro, tá? Aí vocês vêm aqui em desfoque, mais uma vez, desfoque gaussiano, convertam em objeto inteligente. E aí vocês deixam aí de uma forma que fique suave, de um jeito ok. Então eu vou deixar mais ou menos assim. Eu vou dar ok, e aí a gente vai mudar o modo de mesclagem dessa elipse aqui. O modo de mesclagem que a gente vai colocar, e mais uma vez você poderia testar isso, mas eu já fiz aqui, então eu já sei, é de divisão. E aí você tem esse efeito aqui de um brilho, né? De como se tivesse um brilho aqui na imagem. Eu vou aumentar ele, deixar ele assim, tá? Aí eu vou dar Ctrl J nele e eu vou trazer ele, acho que pra cá. Mas eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou deixar por aqui. E aí vou dar Ctrl J nele de novo e vou trazer ele aqui para outro canto. E aqui eu quero deixar ele um pouco maior mesmo, ok? Ok, deixei aqui. Agora, qual é o próximo passo, né, aqui dentro dessa imagem? Vamos dar uma olhada na nossa imagem. O próximo passo, gente, é a gente colocar esses confetes que estão caindo. E aí, vocês têm, dentro aí do material de apoio de vocês têm esse arquivo em EPS, que ele vai abrir no Illustrator. Então, vocês vão abrir esse arquivo no Illustrator. E aqui já é uma dica para quando vocês quiserem pegar algum arquivo lá do Freepik e tal. E aí, aqui você tem essas fitinhas, né? O que você faz, galera? Exclui as camadas que não tem nada a ver com as fitas, né? Porque você não quer essas fitas, você não quer essas outras camadas, você quer só as fitas. E aí você vai pegar e selecionar essas fitas, você pode dar Ctrl X
ou você pode dar Ctrl C. Vou dar Ctrl X aqui. Vou abrir meu Photoshop de novo e eu vou dar Ctrl V aqui dentro. Aí ele vai te dar duas opções, ou de você colar isso daqui como objeto inteligente ou como pixels. Se você cola como objeto inteligente, você consegue alterar esse vetor depois lá dentro do Illustrator, tá? Se você coloca como pixels, você tá, assim, dizendo para o Photoshop que você não vai mais precisar editar esse vetor, entendeu? Eu vou deixar como pixels mesmo. E aí a gente vai colocar aí, né, por toda a arte. Ok, ok. Eu vou trazer essa camada mais para baixo, porque eu não quero que ela fique em cima do texto, tá? Eu mal quero que ela fique em cima da foto, acredito eu. Eu não quero que ela fique em cima da foto também. Então, eu trouxe ela um pouco mais para baixo. Ela tá toda colorida, né? E tudo bem, até poderia deixar toda colorida, mas vai ficar melhor se a gente colocar ela na cor da identidade visual dessa empresa, né? Mais uma vez. Então, a gente vai vir aqui, né? Selecionar a camada, colocar aqui sobreposição de cor, e aí a gente vai colocar o roxo da empresa, certo? Que é mais ou menos esse aqui. O que acontece, gente? Se vocês repararem, a gente perdeu todas as sombras desses confetes, né? Porque como a gente colocou uma sobreposição de cor em modo de mesclagem normal, a gente perde aquelas sombras e tal. Então, o que você faz quando isso aqui acontece? Você vem aqui e coloca em cor. E aí, assim, você não perde as luzes e as sombras desse vetor, ok? Então, aí aqui você vai dar ok. O que mais a gente vai fazer nesses confetes aqui? A gente vai deixar essa camada aqui selecionada, né? A gente vai vir aqui em filtro, tá? A gente vai vir em ruído e a gente vai colocar em adicionar ruído. E por que a gente está fazendo isso, tá? E coloquem aqui no modo gaussiano. Por que a gente está fazendo isso? Para dar essa textura de confete mesmo, entendeu? Ele dá essa texturinha de glitter, sabe? Aquela textura do começo que eu comentei com vocês. E beleza, dá ok. E agora a gente vai colocar desfoque gaussiano, que vai ficar melhor. Sumiu tudo porque ele tá muito alto. Então você vem aqui e você começa a diminuir o quanto de desfoque tem nisso. Por que é legal colocar isso aqui? Para dar a impressão realmente de que são confetes caindo, né? Então a gente coloca isso e dá ok. Agora, galera, falta pouquinha coisa, né? Tá faltando aí essa máscara que tá aqui em cima, essas penas que estão aqui em cima, tá faltando esse enfeite aqui, né? E tá faltando o logotipo. Uma coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar essa camada aqui, que tá com os confetes, que é essa camada aqui, e eu vou apagar um pouco dela no meio, porque ela tá atrapalhando um pouco a legibilidade do texto. Tá, assim, demais, sabe? Não precisa de tanto. E a gente pode até pegar isso aqui e dar uma expandida, assim. Deixar um pouco mais para os cantinhos mesmo. Ok, deixamos assim. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui de cima que tem a máscara, né? E que tem as peninhas. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Eu deixei aqui duas penas, certo? Pra gente usar. Então, a gente vai jogar essas duas penas aqui dentro do Photoshop. Eu vou levar essas duas penas aqui lá pra cima. Vamos levar lá pra cima. Galera, normalmente eu organizo as minhas camadas, tá? Mas como eu tô fazendo tutorial assim, eu tô só indo fazendo. Mas organizem as camadas de vocês, ok? E agora a gente vai diminuir bastante essas penas aqui. Vamos diminuir, porque elas vão lá em cima do texto. Tá ok? A gente pode pegar esse texto aqui e trazer ele um pouco mais para baixo. Aqui. Esse outro aqui eu também vou trazer um pouco mais para baixo. E a opacidade desses brilhos aqui eu vou diminuir.
porque eu percebi agora que fica melhor, tá? Agora vamos fazer as penas aqui em cima. O que eu quero fazer, né? Fazer umas peninhas mesmo aqui, pra ficar, tipo, né, saindo assim da máscara realmente, tá? Então vamos lá. Eu vou organizar mais ou menos assim, ó. Eu vou deixar essa daqui aqui. Aí essa outra eu vou pôr aqui menor. Aqui por baixo. Acho que dá até pra aumentar um pouquinho. Certo? E eu quero deixar essa pena aqui por cima dessa. E aí eu vou dar Ctrl J nessa pena aqui. Pressionando o Shift, ela vai rotacionar nos mesmos ângulos aqui. Trago pra cá. Ok. Posicionar certinho. Aí eu venho na amarela e dou Ctrl J mais uma vez. Rotaciono ela mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Trago ela pra cá. Beleza. Assim fica a organização das nossas penas. Aí, galera, eu vou pintar essas penas aqui agora para que elas fiquem da cor da identidade visual, como eu já falei várias vezes para vocês. Então, eu vou pegar aqui o hexadecimal do nosso querido laranja, né? E eu vou deixar essas daqui de fora laranjas, então eu vou colocar a sobreposição de cor aqui. Vou colocar o laranja, ok. E aí aqui, ó, tá em modo de mesclagem cor. Aí eu dou ok. E para que ela fique um pouco mais, né, ela fica um pouco mais vívida, assim, ela tem uma sombra em volta e tal, eu vou colocar também um efeito de sombra interna. Então, eu venho aqui e eu venho aqui em sombra interna. E aí, eu preciso ajustar isso daqui, certo? Eu vou colocar em modo sobrepor, gente. Se algum dia vocês quiserem, eu posso explicar para vocês o que cada modo faz, tá? Mas de maneira geral, vocês sempre podem testar. Eu aprendi isso realmente testando, tá? Testando, testando, testando. Ok? Botei modo sobrepor, vou deixar preta. Aí eu vou colocar a opacidade 38. Aqui eu vou pôr 12 e aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho. Para ela parecer um pouco mais... Acho que assim... acho que sim foi bom. E aí, a diferença, né? A diferença realmente é essa, ó, deixar um pouquinho mais escuro, tá? Eu vou até aumentar um pouco mais a opacidade aqui. Acho que diminuir um pouco o tamanho. E eu acho que esse ângulo aqui... Não, vou deixar como tava. Ok. Dei ok aqui. A gente tem a outra pena que também é amarela. Então, a gente vai fazer aquela mesma coisa, né? Você seleciona aqui o Alt e puxa para outra pena, certo? E agora, essa daqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que a gente quer deixá-la roxa. Mas aí você pode já copiar o efeito das de baixo para cá. E aí, na sobreposição de cor, você coloca a cor roxa, que tá aqui. A gente vem aqui, coloca roxo, dá ok, certo? Mesma coisa aqui, sobreposição de cor. Vem aqui, bota roxo, dá ok. Ok, fechou. Eu acho até que a sombra interna ficou talvez um pouquinho forte aqui. Dá pra diminuir um pouco a opacidade. Mas isso é só um detalhe, galera. Vamos embora. Não, não é só um detalhe não. Tá bem forte mesmo. Deixa eu diminuir um pouco essa sombra interna. A opacidade dela, né? Eu vou deixar 100, tá, gente? Vou deixar 100 a sombra interna nessas duas. Pra elas ficarem mais com a cor de identidade visual mesmo, ok? E agora, né, eu montei ali essa organização, mas eu vou diminuir o tamanho. Eu vou linkar isso aqui, fazer um grupo, tá? Vou escrever aqui penas, ok? Eu vou fazer um grupo aqui com essas elipses também, elipses, pra gente ficar um pouquinho mais organizado aqui. Essa parte de baixo eu vou deixar como tá mesmo, tá?
E aí, essas penas, eu vou colocar elas por baixo do texto principal, né? Porque elas têm que sair de trás do texto principal. A gente não pode cobrir o texto principal com penas, não é mesmo? Então, a gente põe aqui, certo? Até dá pra gente ver se tá centralizado isso. Aí, agora tá. Eu fiz isso apertando Ctrl A para selecionar toda a imagem. E aí, depois aqui em cima, com o grupo selecionado, eu venho e centralizo, tá? E agora, para desselecionar a arte toda, a gente aperta Ctrl D, tá bom? E agora, o que tá faltando é a nossa querida máscara. Que eu vou... Opa, que isso? Que eu vou trazer aqui para cima. Trouxe a nossa querida máscara. Vou redimensioná-la. E eu vou colocar ela aqui junto com as penas. Só que eu vou trazer esse texto aqui mais para baixo. Essas penas eu vou trazer mais para baixo. E eu quero fazer uma coisa que é mais um detalhe, tá? Eu vou criar aqui uma camada e eu vou colocar só uma coisinha branca aqui. Beleza. E aí eu trago essa máscara aqui para baixo. Dá para trazer as penas mais para cima, certo? Basicamente é isso daí. Talvez esse texto esteja um pouco grande, não sei. E, gente, nessa máscara eu vou colocar uma sombra projetada. Eu acho que se eu falar sombra projetada mais uma vez, vocês vão me matar, né? Mas tudo bem. Eu vou colocar uma sombra projetada preta aqui. E eu vou deixar ela mais suave mesmo, tá? Ela tá muito forte. Ela vai ficar mais suave aqui. Ok. Beleza. Vamos subir um pouquinho mais. Subir um pouquinho mais. Eu vou mexer um pouquinho nessa aquarela que tá por aqui, nessa aquarela aqui. Eu vou puxar ela mais pra lá, porque ela não tá tendo muita função ali mesmo, tá? E essa outra aquarela também puxarei ela um pouquinho mais pra cá, certo? Ok. O que falta para nossa imagem agora é o logotipo. E aí você pode me falar assim, nossa, não sobra espaço para colocar o logotipo aqui dentro, né? Não tem um lugar assim onde daria para o logotipo ele ficar bem visível, né? Como é uma imagem de uma academia, acaba que combina bastante usar um mockup de adesivo aqui, e a gente faz isso bastante, aí você coloca o logotipo, né, no mockup de adesivo, e aí você pode posicionar aí onde você achar melhor na arte, você pode dar uma viradinha, tá? Eu também coloco sombra projetada aqui, eu vou mexer um pouquinho nessa sombra projetada desse. Estamos aqui, eu vou deixar um pouquinho maior, tá? Para ficar um pouquinho mais visível, ok? E basicamente é isso, galera. Eu acho que a gente fez tudo aqui. Ah, a gente esqueceu também dos ornamentos que estão aqui em volta, tá? Então a gente vai colocar agora também esses ornamentos que estão aqui em volta. Mas eu tô achando que é melhor a gente diminuir bastante essa outra parte aqui. Diminuir também a máscara e as penas. Diminuir também esse texto principal. Subir isso aqui um pouquinho. Eu vou tirar um pouco da opacidade disso aqui também, né? E aí agora eu vou encaixar esses ornamentos que estão aqui, tá? E eu também quero, gente, é que tem muita coisa que a gente vai vendo assim na hora que a gente tá construindo a imagem, né?
Eu também quero aumentar a opacidade dessas elipses brancas aqui. Eu quero que fique mais branco esse fundo mesmo. Assim, isso. Eu vou trazer isso aqui mais para baixo. E vou trazer a máscara de novo. Com as penas mais para baixo também. E agora eu vou colocar esse ornamento, né, que está aqui. Então, você joga ele aqui dentro, tá? Gira ele aí. Diminui bastante o tamanho dele, né? Então, a gente vai colocar ele mais ou menos aqui, assim, por detrás do texto. E o que a gente vai fazer mais uma vez? Primeiro eu vou colocar ele aqui por trás do texto. E o que a gente vai fazer aqui mais uma vez? A gente vai fazer uma sobreposição de cor, ok? O roxo já tá aqui, ó. A gente faz uma sobreposição de cor no modo, tá? E a gente também pode colocar uma sombra interna. A gente pode também colocar uma sombra interna aqui para deixar ele um pouquinho mais escuro. Ok. O que você pode fazer aqui? Né? Porque você precisa dele aqui do outro lado também. Se você der Ctrl J nessa camada aqui, se você der Ctrl J nessa camada aqui, e você inverter ela, você abrir o objeto inteligente e inverter ela, esse outro objeto inteligente também vai inverter, você vai inverter os dois. E a gente não quer isso. Então, você vem aqui e clica em novo objeto inteligente por cópia, clica 2 vezes nele, vem para cá, né? Vem imagem, rotação de imagem, e vira essa imagem verticalmente. Dá Ctrl S, volta para cá e pega ele e traz para cá, ok? Aí você trouxe aqui, eu vou dar uma viradinha nele, tá? Dei uma viradinha nele. E é isso aí, galera. Está pronta a nossa imagem. Gente, não fica igual, tá? Quando você faz uma imagem e depois você faz ela de novo, ela nunca fica igual. Por exemplo, ó, você pode ver que aqui a pena aqui, ó, ela tá maior do que aqui, né? Do que eu fiz dessa vez, né? Vai ter alguma coisa aí que vai estar diferente, tá? Porque somos seres humanos e as coisas nunca saem exatamente iguais, né? Do que a outra vez que a gente fez, tá bom? Mas o tutorial básico é esse, tá? Para você conseguir fazer uma imagem assim. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante formas né, de trabalhar com o texto, né, de pegar vetores e utilizar, formas de você trabalhar bastante com os modos de mesclagem, formas de você criar luzes aí na imagem. Às vezes você quer pôr um glitter aí, você consegue colocar também, tá? E eu quero dizer mais uma coisa também, tá, galera? Eu sei que tem bastante elemento nessa imagem. Eu sei que tem bastante elemento nessa imagem. Mas mas mais uma vez, o público-alvo dessa academia, ele torna possível que tenha bastante elementos nas imagens deles, tá? E mais uma vez também, eu quis trazer uma imagem com bastante elementos para que vocês pudessem aprender mais, entendeu? Para que eu tivesse mais com que eu pudesse ensinar para vocês aqui dentro dessas aulas aqui do YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vai ter uma terceira aula. Assistam a terceira aula quando eu publicar ela, ok? E deixem um comentário aí se vocês gostam desse tipo de tutorial que eu posso trazer muitos outros para vocês, tá bom? Valeu, galerinha. Obrigada por ter assistido.